Olá! Bom, muitos de nós aprendemos desde cedo a guardar moedas num cofrinho, não é verdade? Mas e se essa lição, que parece tão simples, já não for mais suficiente para o mundo que a nova geração vai herdar? Vamos dar uma olhada nisso. Ah, o cofrinho de porco. Ele é praticamente um símbolo universal da educação financeira para crianças. A ideia é bem direta. Guarde suas moedas e veja seu dinheiro crescer. Mas por trás dessa simplicidade toda, o que mais a gente pode estar ensinando, talvez até sem perceber? Então, vamos começar pelo básico, né? Aquelas regras sobre dinheiro que a maioria de nós aprendeu, que parecem ter sido passadas de geração em geração. E, sabe, existe uma ótima razão para essa tradição. Como este guia financeiro aponta, as lições que a gente aprende na infância têm um impacto que dura a vida toda. Elas acabam moldando a forma como as pessoas vão lidar com independência e responsabilidade lá na frente. A estrutura mais comum geralmente se baseia nestes 4 pilares aqui. Primeiro, entender como o dinheiro é ganho. Segundo, como gastar de um jeito consciente. Terceiro, a importância de poupar para o futuro. E, por fim, o valor de doar. É um sistema bem claro, bem lógico. E essa abordagem virou, assim, um verdadeiro gênero literário. É só olhar para essas capas. São livros e mais livros dedicados a ensinar esses conceitos, transformando os 4 pilares em histórias e lições para as crianças. Parece tudo muito simples e direto, certo? Pois é, mas é exatamente aqui que a nossa análise começa a ficar um pouco mais complexa. Se a fórmula é tão clara, por que a relação das pessoas com o dinheiro continua sendo uma coisa tão complicada? E é aqui que a gente entra na segunda parte da nossa análise. Vamos explorar o que alguns pesquisadores chamam de currículo oculto do dinheiro. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste. De um lado, a gente vê as ilustrações profissionais super bem acabadas dos livros. Do outro, estes desenhos que foram feitos por crianças durante uma pesquisa. Eles mostram um mundo interior muito mais complexo e sugerem que, para além das lições sobre poupança, as crianças estão aprendendo mensagens implícitas sobre classe, trabalho e identidade. Este aqui é um exemplo que chega a ser chocante, tirado de uma pesquisa que analisou anúncios de roupas infantis. Para os meninos, a mensagem é sobre poder, carreira, grandes decisões. Já para as meninas, a mensagem aponta para um futuro doméstico, como futura mamãe, e se ilustra de uma forma brilhante como as expectativas de gênero já vêm associadas ao dinheiro e ao futuro desde muito, muito cedo. Então, o ponto crucial é este. O tal do currículo oculto vai muito além de como gastar a mesada. Ele está, na verdade, ensinando às crianças quem elas podem ser, o que elas podem sonhar em se tornar e qual é o valor do trabalho delas no mundo. Ok, agora vamos ampliar a nossa visão. Porque as lições sobre o dinheiro não existem num vácuo, né? Elas precisam preparar as crianças para o mundo real. E a verdade é que o mundo do trabalho está passando por uma transformação, assim, gigantesca. Vamos definir um termo que é chave aqui: trabalho de plataforma. Pense em motoristas de aplicativo, entregadores, freelancers. É um modelo onde a tecnologia conecta o serviço ao cliente, mas o trabalhador, muitas vezes, não tem um contrato de trabalho formal. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, dá uma olhada neste gráfico. Em 2009, só 16% das 20 maiores empresas do mundo eram plataformas digitais. Em menos de 10 anos, em 2018, esse número pulou para 56%. Isso não é uma tendência de nicho, gente. É um novo centro da economia global. E como é esse trabalho na prática? Pensa só, menos segurança, já que não tem um vínculo formal. Mais custos, porque é o trabalhador quem arca com as próprias ferramentas. E uma nova realidade, onde os dados pessoais se tornam um ativo para a plataforma e a fronteira entre trabalho e vida pessoal simplesmente desaparece. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. O bom e velho porquinho ensina sobre estabilidade, sobre emprego formal, planejamento a longo prazo. Mas como isso se conecta com uma realidade de trabalho flexível, sem garantias e onde o próprio trabalhador é o principal responsável pelos riscos? Beleza. E agora? O que a gente faz com tudo isso? A resposta não é jogar o cofrinho fora, mas sim enriquecer e muito a conversa ao redor dele. A primeira pergunta que a gente precisa se fazer é esta: num mundo de tanta instabilidade econômica, será que a disciplina de apenas poupar ainda é a habilidade mais importante? E indo ainda mais fundo, o que a gente valoriza? Se os dados de uma pessoa são um ativo, que tipo de conversas a gente precisa ter sobre privacidade, sobre ética e sobre o valor do nosso próprio tempo? A questão final para pais, mães e educadores é essa:
como podemos ir além daqueles 4 pilares para preparar as crianças para navegar num cenário econômico que nem a gente consegue prever direito. O ponto central de toda a nossa análise é que a educação financeira precisa evoluir. Sim, ganhar, gastar, poupar e doar ainda são importantes, mas essas lições precisam ser o ponto de partida para diálogos contínuos sobre o que é o trabalho, o que é valor e como construir uma vida com propósito no mundo que não para de mudar. Fica então a reflexão final. Talvez a moeda mais valiosa que a gente pode deixar para a próxima geração não seja o dinheiro em si, mas sim a capacidade de questionar, de se adaptar e de definir o que riqueza realmente significa para eles. Obrigado pela companhia.